Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, nesse domingo, né? Estudo bíblico dominical que nós chamamos. E eu quero convidar você a participar comigo neste momento desse estudo. Amém? Vamos iniciar o nosso estudo então com uma oração, pedindo a Deus que esteja abençoando as nossas vidas, abençoando o nosso estudo, abençoando o nosso dia. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos porque Tu és um Deus perfeito, santo, bondoso, amoroso, misericordioso. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu a graça de participarmos do Teu reino, de sermos filhos e filhas do Senhor, Pai. Nessa manhã queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma noite de sono e pedimos, Pai, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Pai querido, durante todo esse dia. Deus, colocamos nas Tuas mãos a vida deste irmão, a vida desta irmã, que neste momento está do outro lado dessa tela, participando desse estudo bíblico, e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo aqui neste momento de estudo bíblico, Pai. Muito obrigado por todas as coisas, nós sabemos que é o Senhor quem nos abençoa, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, o nosso estudo hoje não é ao vivo, como eu falei no domingo passado, eu iria gravar e postar esse estudo, mas o importante é você depois acessar, é você estar realmente participando, aí você pode parar, pode voltar do jeito que você achar melhor. O nosso estudo de hoje, nós queremos aproveitar que hoje é a nossa Santa Ceia, tem o nosso dia de Santa Ceia, o nosso culto logo mais à noite às 19h30, e queremos refletir um pouco a respeito deste tema, deste assunto tão importante que é a questão da Santa Ceia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 22. Lucas capítulo 22, nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 14, ok? Lucas 22, nós vamos ler a partir do versículo 14. Então convido você a abrir a sua Bíblia. Aqui na minha Bíblia o título é A Última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Eu li esse texto para que a gente pudesse contextualizar aqui o evento, propriamente dito, quando Jesus, ali na Páscoa com os seus discípulos, numa celebração de Páscoa, ele resolve então fazer uma reinterpretação da Santa Ceia, da Páscoa, e ele diz: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue derramado por vós. Mas o texto que eu quero usar também para a gente ter como base aqui para o nosso estudo bíblico é 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 17. 1 aos Coríntios, capítulo 11, vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17 até o versículo 34, que é a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor que o apóstolo Paulo ele dá aos irmãos de Corinto. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia,
e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, nós temos aqui este texto, onde Paulo ele faz então essa instrução, né, aos irmãos da igreja ali da cidade de Corinto em relação à Santa Ceia. E nós queremos então hoje estar, como já disse inicialmente, falando um pouquinho a respeito da Santa Ceia. A Igreja Metodista ela tem uma carta pastoral do Colégio Episcopal a respeito da Ceia do Senhor. Vou colocar mais perto aí, ó, para que fique mais fácil, para você poder ver o título, né? Ok? É Carta Pastoral do Colégio Episcopal sobre a Ceia do Senhor. Claramente, a minha leitura aqui, o meu texto que eu preparei aqui, ele está baseado também nessa carta pastoral. Mas antes da gente entrar propriamente dito na questão da Santa Ceia, nós precisamos entender o que é sacramento. O que é sacramento? Eu vou ler, irmãos, e vou explicando também, tá? Segundo a Igreja Metodista, meios de graça. Então nós metodistas entendemos que sacramento é um meio de graça, né? Meio de graça é tudo aquilo que Deus disponibiliza para nós, para nosso crescimento, para nosso amadurecimento, para nossa fé, para nos possibilitar a vida eterna, né? Então nós podemos ver que o sacramento ele foi fundamental para que nós fôssemos perdoados, libertos e salvos, e para que pudéssemos nos relacionar novamente com Deus e termos acesso ao reino de Deus. Então isso é um meio de graça. Sacramentos são meios de graças instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, sinais visíveis da graça invisível do Espírito Santo na vida dos crentes. É um sinal visível, né, de coisas invisíveis, né? Sinais visíveis da graça invisível. Ou seja, por que graça invisível? Eu não vejo a salvação, vamos dizer assim, né? Falando dessa forma, eu não vejo a salvação. Eu sei pela fé que ela é realmente verdadeira, né? Então o que acontece? Quando nós, por exemplo, tomamos a Santa Ceia, nós participamos de forma visível, porque nós comemos e bebemos desse sacrifício vicário de Jesus, dessa graça que Deus nos ofereceu por intermédio do sacrifício de Jesus. Esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o sangue da nova aliança, né? Por exemplo, o batismo é a mesma coisa. Quando nós batizamos, nós fazemos uma aliança com Deus. E o batismo é um sinal visível, eu posso ver e eu posso sentir o batismo de uma graça invisível, ou seja, da vida eterna que Deus nos ofereceu por meio de Cristo Jesus, ok? Se observarmos com cuidado, perceberemos que o sacramento é um ato que simboliza uma ação realizada, né? Eu achei importante colocar isso, o sacramento ele simboliza uma ação realizada. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos participando de algo que é uma ação simbólica, vamos dizer assim, é uma ação simbólica, mas de um ato que foi realizado já, de alguma coisa que aconteceu. Cristo verdadeiramente, ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue em favor da nossa vida, né? No caso da Santa Ceia, o sacrifício vicário de Jesus.
Essa expressão, os irmãos já devem ter percebido que eu falo muito nos nossos cultos, sacrifício vicário. Vicário é o que morreu em nosso lugar. Então, quando nós falamos de sacrifício vicário, nós estamos falando de alguém que morreu no nosso lugar. Então, o sacrifício vicário de Jesus é isso. Jesus morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. Tem um canto que nós gostamos muito que fala, ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida, né? Louvemos ao Senhor. Então é mais ou menos isso aí. Ele morreu em nosso lugar, por isso é um sinal visível da graça de Deus. Ao participar da Santa Ceia, não podemos deixar de lembrar, isso é muito importante, do amor de Deus por nós, manifesto na vida, na morte e eu poderia dizer na ressurreição de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26, está nesse último texto que nós lemos aqui. Quando nós participamos da ceia, eu gosto de falar isso. A ceia, ela nos lembra do sacrifício de Jesus. A ceia nos lembra da nossa condição de pecador. A ceia nos lembra que nós estávamos condenados. E se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, manifesto na vida de Jesus que se entregou por nós, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos solução, não havia qualquer possibilidade para nós. Então, todas as vezes que nós estamos diante da ceia, a ceia nos faz lembrar isso, né? Embora seja esse memorial eterno que o próprio Cristo nos mandou se lembrar, mas eu gosto sempre de dizer que quando eu estou diante da ceia, eu percebo ali que eu não sou nada, eu percebo ali que eu dependo totalmente da graça e da misericórdia de Deus. É como se a ceia estivesse dizendo para mim, olha, você, se não fosse Cristo, você estaria perdido. Se não fosse Cristo ter morrido, você teria sido condenado. Então é importante nós entendermos isso. Por que só temos 2 sacramentos? Né? Quais são os sacramentos? O batismo e a Santa Ceia. As igrejas protestantes, evangélicas, né? Uns falam protestante por causa da reforma protestante, mas também evangélicos. Né? Nós, as igrejas evangélicas, na maioria, principalmente as igrejas históricas, nós entendemos que existem apenas 2 sacramentos. É importante destacar que para nós metodistas só existem 2 sacramentos, Santa Ceia e batismo. E por que nós cremos assim? Porque entendemos que só podem ser considerados sacramentos aqueles que foram instituídos pelo próprio Senhor Jesus. Então nós entendemos que para ser um sacramento tem que ter sido instituído por Jesus, não por homens, não por pessoas, não em concílios, mas por Cristo. O sacramento da Santa Ceia foi uma ordem do próprio Jesus. Fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19, nós podemos ver isso aí. Eu li, os irmãos vão lembrar aí. O sacramento do batismo também foi instituído por Jesus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então a gente percebe que esses 2 sacramentos, eles foram instituídos. Por que nós falamos 2? Nós vamos colocar aqui... os irmãos vão lembrar que na Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, lá são 7 sacramentos. Né? Eles têm 7 sacramentos. Nós entendemos que desses 7, só 2 são válidos, que é o batismo e a Santa Ceia. É importante entendermos que nós metodistas, ao contrário da Igreja Católica Apostólica Romana, que entende que estes elementos se transformam no corpo e sangue de Cristo, a Igreja Católica, eles têm uma ideia de que os elementos da Santa Ceia, eles de fato se transformam naquele momento ali no corpo e no sangue de Jesus, que é o chamado de transubstanciação ou mudança de substância. Vou repetir, transubstanciação, que é mudança de substância, né? Compreendemos que a Santa Ceia é um sinal visível da graça de Deus e que, portanto, ao comermos o pão e bebermos o cálice e participarmos do sofrimento e da morte de Cristo, nós participamos, aliás, do sofrimento da morte de Cristo, mas num sentido simbólico e espiritual. Ok? Então, para nós, a Santa Ceia, quando nós participamos da Santa Ceia, nós entendemos que de fato aconteceu, como eu falei, uma ação que já aconteceu. Nós entendemos que de fato Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, derramou o seu corpo, entregou o seu sangue, derramou o seu sangue ali. Mas hoje, ao participarmos, nós entendemos que é um ato simbólico. É o que Jesus disse, fazer isto em memória de mim. E nós não entendemos essa ideia de que na hora que nós estamos comendo o pão ali, aquele pão se torna o corpo literal de Cristo, o cálice, né, se torna o sangue ali, se torna o sangue literal de Cristo. Não, nós entendemos que isso é de uma forma simbólica.
é uma questão espiritual. Ninguém sofre e morre literalmente, pois só Cristo, de forma literal, sofreu e morreu. Para melhor entendermos, basta lembrarmos de algumas expressões que às vezes usamos no contexto cristão. Tem algumas expressões que nós usamos aí no contexto cristão que realmente nos ajudam a entender isso. Por exemplo, às vezes nós falamos assim, nós somos a Israel de Deus. Ora, nós não somos Israel literalmente. Esse sentido de nós sermos a Israel de Deus, ou seja, esse povo de Deus, lembrando do povo israelita lá, nessas expressões bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, nós sabemos que isso é uma questão simbólica. Não é espiritual, nós somos a Israel espiritual, vamos dizer assim. Mas eu não sou um israelita, eu não faço parte do povo de Israel, né? Quando o próprio Cristo fala a noiva de Cristo, eu não sou noiva. A noiva de Cristo é no sentido simbólico, no sentido figurativo, né? Vamos dizer assim, no sentido espiritual, quando Jesus, é uma comparação que Jesus Cristo está fazendo. Então a gente vê que realmente é preciso entender isso muito claramente, né? Nós não ceamos achando que quando eu estou comendo aquele pão ou bebendo aquele cálice, eu estou literalmente comendo a carne de Jesus e o sangue de Jesus, como a Igreja Católica pensa nesse sentido, nesse caso aí, né? A Igreja Metodista ela tem uma declaração através do Colégio Episcopal, através desse documento aqui, a esse respeito. Nós podemos ver isso nos cânones da Igreja Metodista. Olha o que ela fala em relação à Santa Ceia. O corpo de Cristo é dado, recebido e comido na ceia somente de modo espiritual. O meio pelo qual é recebido e comido o corpo de Cristo na ceia é a fé. Ok? Carta pastoral do Colégio Episcopal sobre a ceia do Senhor, que eu mostrei para vocês, é essa aqui, né? Então é importante nós entendermos isso aqui. Então, que fique bem claro essa questão aí dos sacramentos para os irmãos e irmãs e que fique bem claro essa ideia, né? De que realmente é um ato simbólico, um ato espiritual, não um ato real no sentido de que Cristo, o pão se transformou no corpo de Cristo. Então, recapitulando aqui, os irmãos vão lembrar, nós metodistas acreditamos, nós cremos que só existem 2 sacramentos, né? Santa Ceia e o batismo. Qual é a importância da Santa Ceia? Qual é a importância da Santa Ceia? Eu creio que o texto mais apropriado para entendermos o significado da Santa Ceia é João 3,16. É esse célebre texto. Os irmãos também devem ter percebido que eu estou sempre citando João 3,16. Eu acho que João 3,16, para mim, é como se fosse assim um centro. Porque tudo que você vai discutir em relação a Cristo, em relação às coisas relacionadas ao reino de Deus, o João 3,16 ele é importante. É esse texto que todos conhecemos que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O significado da Santa Ceia é esse amor doador de Deus, esse amor gracioso, misericordioso de Deus que se manifesta na vida de Cristo, no sofrimento e na morte de Cristo. A Santa Ceia, como Paulo mesmo afirmou, é muito importante porque é este memorial da ação salvífica de Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. A morte de Jesus nos redimiu ou remiu dos nossos pecados e nos colocou novamente numa aliança com Deus. É importante nós entendermos que antes essa aliança estava quebrada. Nós não tínhamos acesso como nós temos hoje até Deus. Os irmãos vão lembrar que era necessário que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles fizessem sacrifícios lá no templo para expiação de pecado. E esse sacrifício tinha que ser feito uma vez atrás da outra, sempre, constantemente, eles tinham que fazer esses tipos de sacrifícios. Porque quando a humanidade pecou, houve essa ruptura, né? Essa separação, esse abismo, criou-se um abismo entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Quando Cristo ele vem e ele se torna a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados e morre ali, ele se torna essa ponte, ele liga novamente, ele restabelece, vamos dizer assim, a aliança quebrada, o relacionamento que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Então é muito importante a Santa Ceia, é porque ela nos retrata, ela nos leva, a Santa Ceia, é a memória exatamente deste momento, dessa atitude ou deste ato de Jesus de entregar o seu corpo e derramar o seu sangue, verter o seu sangue em favor das nossas vidas. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele fala, é o sangue da nova aliança. Quando ele derrama o seu sangue, nós somos ali perdoados,
nós somos libertos e é restabelecido novamente, né, o relacionamento com Deus. Por causa de Jesus, voltamos a nos relacionar com Deus, pois o véu que separava foi rasgado de alto a baixo e Jesus tornou-se a ponte entre nós e Deus. É o que eu estou falando aqui agora. Então Jesus ele se torna essa ponte. É muito interessante, Jesus diz lá em João 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é essa aliança, é Ele que nos coloca diante de Deus. Quando a Bíblia fala que nós temos livre acesso diante de Deus, é por conta do sacrifício de Jesus. Se não fosse isso, nós não teríamos livre acesso. Então vocês percebem como que a Santa Ceia é importante, porque ela é esse memorial dessa ação salvífica de Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Então nós nunca mais vamos esquecer. Enquanto nós estivermos nessa terra, nessa vida, nós vamos estar celebrando e constantemente na ceia vamos lembrar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Jesus foi o nosso substituto, ou seja, Ele morreu em nosso lugar, se fez sacrifício em nosso lugar. Em Romanos 6,23, Paulo relata a nossa real condição antes do sacrifício de Jesus. Havia uma real condição, nós estávamos condenados, não havia possibilidade. Olha o que Paulo fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo fala que por causa do nosso pecado, havia essa condenação sobre nós, e a condenação era a morte. Quando fala aqui de morte, está falando de morte eterna. Mas fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, repara a importância da Santa Ceia. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos lembrando desse sacrifício vicário. Ela nos lembra o valor da ação de Jesus ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O significado da Santa Ceia é o perdão de Deus em Cristo Jesus, nos possibilitando gozar a vida eterna. O próprio Jesus disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Olha só, este é o meu corpo que é dado por vós, ou seja, dado no nosso lugar. Como Jesus já falou assim, ó, eu estou dando o meu corpo no lugar de vocês, eu vou morrer no lugar de vocês. Este é o sangue da nova aliança, quer dizer, ele restabelece uma nova aliança, isto é, Ele derrama o seu sangue, verte o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos novamente termos relacionamento com o Senhor. Amém, irmãos? Então, espero ter ficado claro esse aspecto aí que nós estamos colocando, que qual o significado e a importância da Santa Ceia. Eu volto a repetir. Todas as vezes que você estiver diante da Santa Ceia, esteja com temor e temor, com respeito, com admiração, com gratidão a Deus pelo seu amor manifesto em Cristo Jesus, a Jesus, por Ele ter morrido ali na cruz do Calvário. Quando você está diante da Santa Ceia, embora esse memorial, como Paulo fala, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha, mas você tem que estar ali com gratidão e com alegria. Quando você estiver ali, pensa assim, puxa vida, eu só estou aqui hoje, perdoado, liberto e salvo, celebrando essa Santa Ceia, este memorial, porque Cristo verdadeiramente, de fato, de forma concreta, derramou a sua vida, entregou a sua vida, derramou o seu sangue em favor da minha vida, ok? Por que nós metodistas ministramos a ceia para crianças? Isso aí já é um assunto polêmico para muitas pessoas. Os irmãos sabem que muitas igrejas não ministram Santa Ceia para as crianças. Nós temos um entendimento da Santa Ceia de que, primeiro, a Santa Ceia ela não é da igreja metodista e de nenhuma igreja, ela não é do pastor, ela é de Cristo. Ou seja, nós não temos o domínio, o controle sobre a Santa Ceia. Acredito que a pergunta a se fazer deveria ser: por que não ministrar a Santa Ceia às crianças? Baseado em qual lei? Quem ensinou que as crianças não podem participar da Santa Ceia? Eu vou repetir aqui, devido à importância disso, a pergunta que eu faço aqui para começar esse tópico. Por que nós metodistas ministramos a ceia para crianças? Então eu achei melhor tratar esse assunto perguntando, fazendo uma pergunta, lançando uma pergunta. Acredito que a pergunta a se fazer deveria ser: por que não ministrar a Santa Ceia às crianças? Baseada em qual lei?
Quem ensinou que as crianças não podem participar da Santa Ceia? Aonde está escrito isso? Aonde nós vamos ver isso? Talvez alguém vá perguntar que é somente aqueles e aquelas que fazem parte do corpo de Cristo podem participar. Então eu pergunto, meu irmão e minha irmã, mas quem foi que disse que as crianças não fazem parte do corpo de Cristo? Jesus? Pedro? João? Tiago? O apóstolo Paulo? Em que lugar das Escrituras Sagradas encontramos tal registro? Mas encontramos. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, 14. Então fica a pergunta, não pode participar da Santa Ceia, mas aonde na Bíblia fala que não pode participar? Baseado em que? Qual o critério bíblico? Qual o critério que nós temos para falar que a criança não pode participar? Jesus disse isso? Os apóstolos disseram isso? Ao contrário, se nós olharmos os textos bíblicos, Atos 2,42, quando fala ali da perseverança, do povo ali das doutrinas, da comunhão, do partir do pão, está falando de Santa Ceia. Nós vamos ver daqui a pouco como que eles realizavam a Santa Ceia. Então a gente sabe que a criança ela participava. Mas vamos continuar no texto que nos ajuda a entender. Talvez alguém pudesse pensar que pelo fato de não haver nenhuma criança no cenáculo, naquele local em que Jesus estava reunido ali com os apóstolos, eu preguei domingo passado lá, falei desse contexto, quando Jesus ministrou a ceia para os seus apóstolos, possa ser a prova de que as crianças não podem participar. Pastor, não tinha nenhuma criança lá no cenáculo, o fato de não ter uma criança lá já demonstra claramente que não era, ceia não é coisa para criança, ceia não é espaço para criança, ceia não é lugar para criança, portanto não deve participar. É mesmo? Mas eu quero dizer uma coisa para você, também não tinha mulher lá, então quer dizer que as mulheres não podem participar? Se seguíssemos a mesma lógica, teríamos que concordar que as mulheres também não poderiam participar, já que não tinha mulher lá também. O texto não fala de mulher lá. É preciso que compreendamos que Jesus está nos momentos que antecedem o sofrimento e a morte. Ele está nesses momentos que antecedem o sofrimento e a morte. Lucas 22, 14, 15, nós podemos ver isso, eu já li, mas eu quero ler novamente. Fala assim, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Lucas 22, 14, 15 fala assim, e tomando o pão, tendo dado graça, o partiu lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazeis em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. Então você percebe o que? O texto ali, Lucas 22, 14, 15, nos mostra o que? Jesus está no contexto da Páscoa. Ali era a celebração da Páscoa. Quando Jesus pega aquele pão e ele parte aquele pão, ele faz uma reinterpretação da Páscoa. Então ele está no contexto da Páscoa. E é bom nós lembrarmos, eu vou colocar aqui depois, que na Páscoa as crianças participavam. Toda a família participava, as mulheres participavam, as pessoas que faziam parte daquela família, mesmo que não fosse um israelita, participavam também da Páscoa. Talvez alguém possa pensar, mas criança não entende o que é Santa Ceia, o seu significado? Mas será que todos os discípulos entenderam? Será que Judas entendeu o significado da Páscoa? Da Santa Ceia, né? Páscoa, da Santa Ceia. Jesus reinterpretou, tá? Então, será que os discípulos entenderam de fato o que era a Santa Ceia? Naquele momento, será que deu tempo para eles entender? Será que Judas entendeu? Será que nós temos entendido o que é verdadeiramente Santa Ceia? Nós vimos no texto que o apóstolo Paulo falou que a igreja de Corinto não estava entendendo o que era a Santa Ceia. Porque se eles estivessem entendendo de fato o que era a Santa Ceia, eles não estavam celebrando a Santa Ceia da maneira como eles estavam celebrando. Nós vamos ver aqui posteriormente. E na aliança que Deus fez com Abraão, quando estabeleceu que toda criança do sexo masculino, ao 8º dia de nascença, teria que ser circuncidado, como ritual de aliança, será que ao ser circuncidado com 8 dias de vida, aquelas crianças entendiam? Não é a Santa Ceia uma reinterpretação de Jesus, que Jesus fez da Páscoa? Ora, e no contexto da Páscoa, não tinham crianças? Aliás, na Páscoa judaica, a celebração começa com a seguinte pergunta: que ritual é esse? Isso aí talvez você não saiba, mas até hoje os judeus celebram a Páscoa lá em Israel. Então, quando eles celebravam a Páscoa, isso aí Deus colocou, foi Deus que estipulou que deveria ser assim. Como que começava o ritual da Páscoa, da celebração da Páscoa para os judeus?
começava com a pergunta de uma criança. Olha só, era uma criança que iniciava um ritual tão importante, que era o ritual da Páscoa. E qual que era a pergunta? A pergunta que ele fazia era: que ritual é esse? Olha só, que ritual é esse? E aí o pai da família, o chefe da família, ele ia conduzindo então ali o ritual. Então percebe, na Páscoa não é, uma criança pode participar. E por que a ceia é uma reinterpretação da Páscoa? Lembrando que na Páscoa o cordeiro ele é imolado e todos comem a carne do cordeiro. Olha como que é interessante a reinterpretação de Jesus. Todos comem a carne do cordeiro, porque aquele cordeiro morre para que o seu sangue é derramado e eles peguem o seu sangue e passem nos umbrais das portas, para que na hora que o espírito de morte, né, passasse ali a morte, passasse naquele lugar ali, aquele anjo da morte que a Bíblia fala lá, os primogênitos fossem salvos. Aí Jesus reinterpreta: esse é o meu corpo. Por isso que Jesus é o cordeiro pascal, que dá sua vida por nós, ele entrega o seu corpo. Por isso que nós comemos a Páscoa, é simbólico, como os judeus comem a Páscoa, simbolizando aquele cordeiro que foi morto, né? Que é a ação de Deus para libertá-los lá do Egito. Da mesma forma, Jesus ele é o cordeiro pascal que morre em nosso lugar, verte o seu sangue e nós somos libertos desse Egito que é o mundo, né? E nós somos libertos da escravidão do pecado. O Egito é a escravidão do pecado. Nós estávamos escravizados pelo pecado. Então nós somos... Por isso que eu gosto sempre de usar a expressão a ação salvífica de Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, que nós lembramos desse memorial da Santa Ceia, nós somos perdoados, libertos e salvos. 3 ações: perdoados, libertos e salvos, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17 até o 34, temos a orientação do apóstolo Paulo aos Coríntios sobre a Santa Ceia. É o texto que nós lemos, que eu quero que você preste atenção. Eu vou ler novamente aqui, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, olha só que Paulo fala, que eles estão ajuntando para pior e não para melhor. E por que eles estão ajuntando para pior? Olha que interessante, no contexto da Santa Ceia, quando eles estão ali para celebrar a Santa Ceia, Paulo fala: olha, vocês saem daqui pior do que vocês chegaram. Porque, olha que fala: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Olha, irmãos, divisão no meio dos irmãos no contexto da Santa Ceia. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos, divisões, partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo fala: o que vocês estão fazendo não é celebrar a ceia do Senhor. A maneira, a atitude, a postura de vocês diante da ceia do Senhor, uns com os outros, brigando, discutindo, fazendo tudo que nós vamos ver aqui, Paulo está dizendo, não pode ser considerada ceia. É um absurdo isso. Porque ao comerdes, olha só, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha só, até bebedice tinha ali. Eu vou ler aqui, depois a gente contextualiza aqui. O apóstolo Paulo, quando tratava com os coríntios a respeito da celebração da Santa Ceia, lhes chamou a atenção quanto ao perigo de não discernir o corpo de Cristo. E o que seria então discernir o corpo de Cristo? Agir como eles estavam agindo, porque demonstravam que não davam importância e valor ao significado da Santa Ceia. Reparou? Tinha partidarismo lá dentro, divisão entre eles, cada um comia a hora antes do outro, havia bebedices ali, uns tinham muito, outros não tinham nada, uns estavam passando fome. Olha que interessante, irmão, passando fome. E eu vou explicar aqui por que isso acontece. Na verdade, qual que era a prática ali? Antes, quando eles iam celebrar a Santa Ceia, primeiro eles se reuniam, tinha um grande banquete que é chamado da festa do amor, a festa ágape. Então eles iam, todo mundo levava as comidas, cada um levava a sua comida, os ricos levavam a sua comida, os mais carentes as suas comidas. E aí então eles banqueteavam ali, tinha aquele grande banquete, eles compartilhavam os alimentos deles, todos compartilhavam. E aí o que acontece? Depois desse momento é que celebrava a Santa Ceia. O que estava acontecendo aqui? Os ricos estavam ficando nos seus cantos para lá, os pobres para cá, quer dizer, começou a ter uma divisão, esse partidarismo, cada classinha no seu lugar, cada um no seu quadrado, como nós gostamos de falar, cada um com o seu grupinho especial ali. E havia até pessoas que estavam passando fome, porque às vezes pessoas que não tinham necessidade, pessoas que às vezes estavam em situações difíceis, iam para essa festa e quando deveriam compartilhar, que era o objetivo, era o propósito com eles,
Eles faziam o quê? Cada um comia o seu e às vezes deixavam pessoas até com fome. Pessoas ali passando necessidade naquele momento do contexto da Santa Ceia. Olha que absurdo, irmãos. A Santa Ceia que revela o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Como que pode um grupo de pessoas estar ali com esse tipo de atitude? Né? Infelizmente, que é uma atitude que demonstra uma total falta de amor de uns para com os outros. Então é o que Paulo está falando ali, nesse contexto. E aí nesse contexto, então, eles celebravam a Santa Ceia, né? Mas o que a gente vê aqui é que ao invés de compartilhar, está acontecendo o contrário, é o que Paulo coloca aqui. Então é o texto que eu estou lendo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente, a falta de educação, antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Então olha que confusão, olha que coisa mais complicada. No momento da Santa Ceia, gente passando dificuldade, gente embriagada, gente, vamos dizer assim, o egoísmo muito grande, né, ali no meio daquelas pessoas. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Então Paulo está falando assim, que os que não têm nada estão sendo envergonhados pelos ricos que têm muito. Essa divisão lá, os ricos vai para seu cantinho com as suas comidas bacanas, maravilhosas, saborosas, que eles podiam comer do melhor, do bom e do melhor, enquanto os outros estão passando necessidade e ficando envergonhados ali no seu cantinho, porque não tem nada. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. E aí Paulo vai falar como que deve ser a Santa Ceia. Então, aqui, dentro desse tema que eu estou colocando aqui, como que nós devemos participar da Santa Ceia? Esse é o tema que eu estou tratando. Como devemos participar da Santa Ceia? Paulo vai então instruir para eles o que Paulo entende de Santa Ceia, o que Paulo aprendeu a respeito da Santa Ceia e como deve ser. E ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que o bebeis em memória de mim. É um ato, é um memorial. É um ato que nós fazemos em memória do sacrifício, da atitude de Jesus de morrer na cruz em favor de nos perdoar os pecados, nos libertar da escravidão do pecado e nos permitir a salvação. Paulo fala que todas as vezes que comemos este pão, bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Esse memorial vai manter viva na mente da humanidade, porque a Santa Ceia ela é celebrada nas diversas igrejas, e as pessoas sabem, todos têm conhecimento, mesmo que seja um ateu e não aceite a Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo divino, quando ele sabe que a gente está celebrando a Santa Ceia, isso faz ele lembrar que houve um Jesus de Nazaré que morreu na cruz do Calvário. Nunca a humanidade, enquanto Jesus não vier, vai esquecer disso. Jesus morreu. Podem esquecer qualquer outro tipo de deuses, né, entre aspas, por aí, mas o sacrifício de Jesus jamais vai ser esquecido, porque nós vamos estar lembrando isso sempre. Lá na Santa Ceia, Jesus pagou o preço, Ele morreu, Ele entregou o seu corpo pela minha vida, Ele derramou o seu sangue pela a nossa vida, né? Segundo Paulo ensinou nesse texto, devemos participar com reverência e compreendendo o importante e valoroso significado da ação salvífica de Deus em Cristo Jesus, manifesta através de Jesus, que nós podemos celebrar na Santa Ceia. Por isso, chegar diante da ceia do Senhor, odiando o próximo, é uma afronta ao amor sacrificial de Jesus por nós. Aquilo que essas pessoas estavam fazendo aqui, a maneira como elas estavam celebrando a Santa Ceia, era uma afronta a esse amor sacrificial, ao que Jesus fez por nós quando Ele morreu na cruz, irmãos e irmãs. Não tem como aceitar isso. O que Paulo faz aqui está certíssimo, essa repreensão que Paulo faz, ela é certíssima, porque não dá para se aproximar da ceia de qualquer forma. E aí Paulo, então, ele vai nos dar uma orientação em relação a como que nós devemos nos portar. Olha o que ele fala, versículo 27.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. Por isso que nós temos no nosso ritual da Santa Ceia sempre essa oportunidade para que você possa fazer um autoexame. Como está a sua vida? Eu sempre oriento o seguinte, irmãos. Quando você estiver no culto de Santa Ceia, ou hoje na sua casa aí, você for participar da Santa Ceia, pense no que eu vou falar. Se você lembrar que você tem alguma indiferença com alguém, algum pecado, é importante que você se retrate. Mas talvez você vai dizer assim, pastor, eu não tenho acesso a essa pessoa agora, essa pessoa tal. Eu sempre digo o seguinte, converse com Deus, abra o seu coração e fala, Senhor, eu quero participar da Santa Ceia. Mas eu reconheço, Senhor, que eu realmente estou em falta com essa pessoa, nós brigamos. E eu peço perdão, Senhor, isso tem que ser honesto, sincero. Não adianta você querer só participar da Santa Ceia, que Deus ele conhece o coração. E aí você peça perdão a Deus, fala assim, Senhor, eu não tenho como ter oportunidade agora, você está na igreja, por exemplo, eu não tenho como sair daqui agora, correr lá para retratar. Mas eu me comprometo com o Senhor, eu vou pedir perdão para essa pessoa, eu vou me retratar. Sabe por quê, irmãos? Quando uma pessoa fala assim, eu não vou participar da Santa Ceia, porque eu briguei com fulano, Beltrano, Cicrano, é pior. Sabe o que é pior? Porque é uma afronta muito grande, é como se você estivesse falando para Deus assim, Deus, eu sei que eu estou em falta, eu sei que eu pequei quando eu briguei, quando eu ofendi, quando eu fiz isso contra alguém, por exemplo. Então, por isso eu não vou participar da Santa Ceia. Aí dá a impressão que você é um cara santo. Não, mas que irmão santo, olha que bacana. Poxa vida, ele é santo mesmo, né? Cara responsável, tem temor de Deus. É o contrário, isso demonstra que você não tem temor de Deus. Porque quando você fala que você não vai participar, significa que você não está disposto a pedir perdão. Então é uma afronta ainda maior, porque você está reconhecendo o seu pecado, mas não está disposto a reparar esse pecado, a pedir perdão para essa pessoa, a reconciliar com essa pessoa, como deve ser a atitude de todo cristão. Aí é pior, irmãos, é pior ainda. Você não pode nem ir diante da Santa Ceia de qualquer maneira e nem deixar de ir à Santa Ceia porque você está com uma falta com alguém. Então, você que não tem participado da Santa Ceia porque você está em falta com alguém, eu vou dizer, você está errado e está pecando diante de Deus. É uma falta gravíssima. Você deveria retratar, porque nós cristãos não temos o direito de sermos indiferentes com outras pessoas. Não temos o direito de achar que podemos brigar com as pessoas e deixar tudo do jeito que está mesmo, não precisamos fazer mais nada. Isso é um equívoco alguém pensar assim. O cristão tem o dever, a obrigação de pedir perdão e de perdoar. Então, se você cometeu alguma falta, alguma ofensa com alguém, o conselho que eu te dou enquanto pastor, corra, se retrate com essa pessoa, peça perdão e participe da ceia do Senhor. Além do mais, é uma ordem, fazei, é uma ordem. Se você não participa, você está pecando. E sabe o que é a questão, irmãos, quando Paulo fala das pessoas não discernir Santa Ceia? É isso. Não discernir o corpo de Cristo é participar de qualquer jeito, é não dar valor, é achar que a Santa Ceia é mais uma parte qualquer, um momento qualquer, um ritual qualquer, vamos dizer assim, não é algo tão valoroso. Por isso que eu acho que a pessoa que às vezes deixa de participar da Santa Ceia por qualquer é um grande problema. A pessoa que não vai, não vou participar da ceia hoje, não. Por que você não vai participar da ceia? Não vou participar porque hoje é a final do campeonato. Misericórdia, misericórdia. Não estou dizendo que você não possa assistir futebol, a final do campeonato, mas você deixar de ir à igreja para participar da Santa Ceia, para assistir um final de campeonato, é porque você não está discernindo adequadamente o corpo de Cristo. Então, essa é a palavra. E Paulo fala então que nós devemos fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha o que ele fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, como do pão e beba do cálice. O exame é para que a gente, reconhecendo algum erro, a gente retrate, a gente conserte, faça esse conserto com Deus e com quem nós pecamos, erramos, falhamos, ofendemos, mas aí participa do corpo. Ele não fala que não é para não participar. Ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha a seriedade que Paulo fala. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Irmãos, isso aqui está relacionado à Santa Ceia. Olha, a Santa Ceia é tão importante e é tão séria que o Paulo está dizendo que tem pessoas que, por causa da maneira de se aproximar da ceia do Senhor de qualquer forma, sem discernir, às vezes a pessoa ofendeu uma pessoa profundamente, machucou uma pessoa profundamente com palavras e vai ali, chega assim na cara de pau e participa sem pedir perdão a Deus e a pessoa. Isso assim é uma falta de respeito para com Deus, uma falta de temor, né? Isso é não entender o que é Santa Ceia.
A Bíblia fala que por isso tem muitas pessoas enfermas. É o que está escrito aqui, ó. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, até morrer. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Olha só, não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, irmãos e irmãs, eu espero que essa nossa reflexão, esse pequeno estudo aqui sobre Santa Ceia, tenha te ajudado ou possa te ajudar a entender um pouco melhor a respeito dessa questão. E eu volto a repetir aqui, dentro da questão da Santa Ceia das crianças. Nós, metodistas, ministramos a Santa Ceia para as crianças, porque nós entendemos que a Santa Ceia é para aqueles e aquelas que fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, independente de idade, de cor, de etnia, de raça, de nação, independente disso. Eu pergunto para você, você acha que a criança não faz parte do corpo de Cristo? Só por ser criança, ela não faz parte do reino de Deus? Só por ser criança, ela não é de Cristo? Ora, se a Santa Ceia é para quem é o corpo de Cristo, a criança também deve participar. Então eu quero destacar esse tema aqui, esse assunto aqui, para que não fique nenhuma dúvida. A criança, ela é parte do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. O próprio Senhor Jesus diz que elas já fazem parte, das tais é o reino de Deus. Então nós temos que entender que eu penso, aqui Saulo, não estou falando aqui a palavra, Saulo, vou usar a mesma estratégia do apóstolo Paulo, Paulo, então Saulo, eu entendo até, meu irmão e irmã, que se naquele dia lá, quando Jesus estava ministrando a Santa Ceia, se uma criança aproximasse dele ali, eu não consigo pensar que Jesus ia deixar ela sem comer. Sabemos que a criança ia ter desejo também de comer e participar. Eu vejo assim Jesus muito tranquilo nesse aspecto, principalmente porque eu entendo que a criança é parte do corpo, e aquilo é para quem é do corpo. Então eu creio que a criança, se entrasse uma criança na hora ali, correndo ali, Jesus talvez iria parar. Eu creio que com muita tranquilidade ele pegaria um pedacinho de pão e daria àquela criança também para ela comer. Então, o corpo e o sangue de Cristo, ele é dado para aqueles que são povo, partes, para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado, reconhece o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário e, portanto, se tornou povo de Deus. E as crianças também fazem parte deste povo de Deus. Por isso nós ministramos, né? E nós entendemos, nós metodistas, que nós não devemos negar a ceia para ninguém. Por isso, se eu estiver na igreja, uma pessoa de uma outra igreja entrar lá, eu não nego a ceia. Os irmãos vão lembrar que eu sempre falo, se você é de outra igreja e está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você é convidado a participar conosco. Mas vamos dizer que alguém entra ali e na verdade não está em comunhão. Eu vou falar assim, você não pode? Quem sou eu? Só Deus pode entrar na mente e no coração das pessoas. Só Deus pode julgar as pessoas. Por isso que Paulo fala aqui muito claramente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não fala que o pastor, que o líder deve examinar a pessoa. Aqui fala que o exame é um autoexame. Então quem sou eu para julgar quem pode e quem não pode? Eu não posso fazer a fila dos que pode e dos que não pode. Eu não posso dizer quem pode ou quem não pode. Só a pessoa. É uma questão de consciência da pessoa com Deus. Se a pessoa está participando indignamente, Paulo aqui, ele deixou claro, as pessoas participavam indignamente. Ele deu uma orientação, mas aqui no meio ele falou assim, ó, eu estou proibindo as pessoas que estão fazendo isso a participar. Ele disse isso aqui? Em momento nenhum. Ele orientou que elas não deveriam participar indignamente. Ok? Então, esperamos que essa reflexão da Santa Ceia possa servir como esclarecimento, né, quanto a essa questão do sacramento, deste sacramento tão importante, tão significativo para nós cristãos, que é a Santa Ceia do Senhor. E que você, ao participar da Santa Ceia, você possa participar com temor, com tremor, com respeito e, sobretudo, com gratidão a Deus. Quando você aproximar da Santa Ceia, aproxime lembrando, eu estava condenado, mas eu estou participando dessa Santa Ceia porque Jesus morreu na cruz do Calvário em favor da minha vida. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Espero que tenha esclarecido para você. Espero que esse estudo possa te servir de alguma maneira. Deus abençoe você em nome de Jesus, tanto vocês que são membros da Igreja Metodista Central em Timóteo, Metodista do Floresta, como vocês que são de outras igrejas, ou talvez até de nenhuma igreja.
Espero que esse estudo possa te servir para alguma coisa, possa estar abençoando a sua vida. Amém? Eu quero orar a Deus agora pela sua vida, pela sua família e agradecendo por esse estudo. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por essa oportunidade tão rica que nós tivemos de poder, ó Deus, participar desse estudo e aprender um pouco mais a respeito desse sacramento da ceia do Senhor, que é tão importante, tão relevante para nós cristãos. Nós o fazemos em obediência à ordenança do próprio Senhor Jesus, que mandou que nós o celebrássemos em memória dele. Sabemos que quando nós celebramos a Santa Ceia, segundo o apóstolo Paulo, nós anunciamos a morte, o sofrimento de Cristo até que ele venha. A Santa Ceia, ela deixa viva na memória de todas as pessoas e todos que sabem da Santa Ceia, que um dia Deus enviou o Messias prometido, ele veio, ele sofreu, ele morreu, mas, aleluia, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ó Deus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a importância, a profundidade da Santa Ceia, para que ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, possamos aproximar com temor, com respeito e com gratidão. Pai, em nome de Jesus, sabemos que no contexto da mesa nós somos renovados, nós somos fortalecidos, a nossa fé é fortalecida. Que nessa manhã o Senhor possa abençoar a vida deste irmão e dessa irmã, desta pessoa que participou deste estudo, Pai, fortalecendo a sua vida, renovando a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. E te agradecemos e pedimos que o Senhor continue abençoando o restante do nosso dia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, como nós já falamos aqui no início, hoje, às 19h30, nós estaremos abrindo a nossa live, o nosso culto ao vivo, transmissão ao vivo do nosso culto. E hoje nós teremos a celebração da Santa Ceia. Que você possa seguir as orientações que nós já passamos, preparando a sua mesa com a sua família, para que no momento da Santa Ceia, eu estarei consagrando esses elementos, eu vou estar na igreja, estarei consagrando esses elementos e nós vamos participar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, eu te agradeço por você ter ficado comigo durante esse período do estudo, em nome de Jesus.